A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de número 14.133, de 2021, foi sancionada em abril. Esta lei busca consolidar em um só documento as normas sobre o assunto, já que revogou boa parte da legislação relacionada a aquisições e compras pelos governos, ou seja, a Lei 8.666 de 1993, que é a antiga Lei de Licitações, e a Lei do Pregão. Também foi revogada, mesmo de forma parcial, o Regime Diferenciado de Contratação, o RDC. A gente retoma esse tema para discutir a aplicação dessa norma na administração pública municipal. Isso porque existem alguns artigos da lei direcionados aos municípios de pequeno porte. Só aqui no Ceará, para você ter uma ideia, de acordo com o IBGE, cerca de 43% dos municípios têm até 20 mil habitantes. De forma geral, Carol, os governos têm até 2 anos para começar a aplicar as novas regras, mas o prazo para municípios pequenos ainda é maior. Para conversar com a gente e explicar melhor sobre esse assunto, conversamos com o gerente de políticas públicas do TCE Ceará, Ricardo Dias. No dia 29 de junho, Ricardo foi o palestrante do webinar A Nova Lei de Licitações, Cenários de Impactos nos Municípios, realizado pelo Instituto Plácido Castelo, escola de contas daqui do Tribunal. Ricardo, qual aspecto dessa nova lei você considera relevante? Como bem falado por você, Carolina, a questão da eficiência eu considero um dos 4 pilares dessa lei. Ser eficiente, trazendo o conceito de contrato de eficiência para dentro da lei, é um ponto muito relevante. Outro ponto relevante que eu considero desses 4 pilares é a questão do planejamento. Foi alçado, a questão de ser agora um princípio da lei. Também é o principal ponto da fase preparatória e é o que permeia, vamos dizer assim, todo o processo inicial das contratações públicas. O terceiro ponto seria a questão da transparência, evidenciado na questão da criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, onde irá centralizar todas as contratações públicas num único local, favorecendo, sobretudo, a questão da favorecimento para a mídia, para o cidadão, para os fornecedores, localizar uma contratação pública. E, por fim, que eu considero que seria a cereja do bolo, é a questão da governança, criando a questão de mecanismo de liderança, de estratégia, de controle, com o fim de contribuir com a gestão. Então, dessa forma, a questão da contratação pública, de maneira geral, ela passou daquele mero formalismo para ter um foco maior, como eu falei, na eficiência, na transparência, no planejamento e na governança. Em sua apresentação no webinar, você destacou que o dia a dia da maioria dos pequenos municípios envolve situações como estrutura física inadequada, falta de pessoal na área de compra e capacitações insuficientes, além do impacto da pandemia que trouxe o mais variado tipo de problema. O que as gestões municipais poderiam fazer para adotar a nova lei? O artigo 176 tratou especificamente desse ponto, fazendo com que os municípios com menos de 20 mil habitantes, no caso do estado do Ceará, aproximadamente 80 e poucos municípios, 40 e tantos %, teriam essa ressalva, ou seja, até o dia 1º de abril de 2027 para a aplicação dessa lei. Contudo, mesmo diante de estruturas precárias, de capacitações insuficientes, de estruturas físicas também muito ruins, eu defendo, recomendo aos municípios se prepararem e ter um cronograma para uma implementação mais rápida em relação à lei. Poderia ser feito, por exemplo, e deve ser feito a questão de um planejamento anual de contratações. Deve iniciar, por exemplo, o planejamento de um teste piloto em relação a uma determinada aquisição, por exemplo. O artigo 12, inciso 7, da nova Lei de Licitações prevê a existência de um plano anual de contratações, uma providência diretamente relacionada ao princípio do planejamento, citado por Ricardo. De acordo com a nova lei, o plano de contratações anuais deverá ser divulgado em sites oficiais do governo, seja federal, estadual ou municipal.
Olha aí a importância da transparência pública. Todos aqueles instrumentos que a lei agora trouxe, dos instrumentos infralegais, ou seja, estudo técnico preliminar, tudo aquilo recomenda aos municípios não esperar esse prazo tão longo de 6 anos. É de vital importância, por exemplo, a questão dos consórcios, né, para municípios pequenos, aqueles municípios com menos de 10 mil habitantes. Por quê? Porque centraliza as compras, favorece, ganho de escala nas compras públicas. Então é importante também esse artigo, que é o 181, o parágrafo único dele, que possibilita a criação dos consórcios públicos pelos pequenos municípios. E qual o papel dos tribunais de contas em termos de ofertas de capacitações e orientação técnica? Os tribunais de contas terão um papel fundamental na consolidação dessa nova lei de licitações. No capítulo que trata das contratações públicas, os tribunais de contas estão inseridos na terceira linha de defesa. A primeira linha é constituída pelos próprios servidores, integrantes das comissões de licitação. Segunda linha, pelos órgãos de controle, né, assessorias jurídicas. E a terceira linha, constituída pelos órgãos de controle externo. Importante ressaltar também a atribuição que foi dada às escolas de contas no artigo 173, que trata exatamente dessa orientação. E por que importantíssimo? Porque não basta ter um tribunal fiscalizador. Vai continuar sim fiscalizando, mas a importância de ter um tribunal orientador servirá bastante para que os jurisdicionados, ou seja, toda a comunidade, haja e cada vez mais consiga ver a aquisição pública como uma forma de abastecer, de suprir todo o Estado da melhor forma, ou seja, da forma mais eficiente possível. Muitíssimo obrigado pela discussão do tema e em breve estaremos juntos novamente. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Cidadão. Esperamos que tenham gostado. Sabemos que é um tema complexo e certamente poderá ser discutido em outros episódios do Conexão Cidadão. Só para lembrar, Carol, que falamos desse mesmo assunto no episódio 23. Agora é a sua vez, Rodrigo Rodrigues. Olá, Dimitri, Carol e todos que estão acompanhando aqui o podcast. Na minha participação de hoje, eu vou deixar mais uma dica de evento bacana para os ouvintes aqui do Conexão. Nos próximos dias 20 e 21, acontecerá de forma totalmente virtual o 9º Seminário de Gestores Públicos, Prefeitos Ceará 2021. A capacitação é voltada para gestores públicos municipais, estaduais e federais, empresários e representantes de instituições públicas e privadas. A iniciativa é do Instituto Futuri e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a APRESE, e tem um apoio institucional do Tribunal de Contas do Ceará, assim como de outros parceiros. Durante o encontro serão abordados aspectos da gestão pública durante a pandemia de Covid-19 e janelas de oportunidades diante desses desafios. Por meio de palestras e debates, serão discutidos orçamento e finanças, gestão pública, inovação e tecnologia, governança e desenvolvimento social, turismo e desenvolvimento econômico. Para participar desse evento, os interessados devem acessar o endereço seminarioprefeitosce.com.br e realizar a inscrição de forma totalmente gratuita. O evento será transmitido no canal oficial do Instituto Futuri no YouTube. Por hoje é isso, pessoal. Não percam essa oportunidade não, viu? Até a próxima semana. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção, você já sabe, é da Assessoria de Comunicação. Até o próximo episódio.